Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Um programa que traz as últimas informações no início de tarde aqui sobre todos os fatores que influenciam os mercados nacionais e internacionais, mercados financeiros, mercados agrícolas e as últimas cotações nesse início de tarde aqui em todos esses mercados nacionais e internacionais. Bom, e o mercado agitado hoje em função da Grécia, mais uma vez. Terminou sem acordo mais uma rodada de negociações entre o governo grego e os credores internacionais. Com o fracasso nas conversas, um calote grego fica cada vez mais provável. Acompanhe. O país não conseguiu, mais uma vez, chegar a um acordo que facilite o pagamento da dívida com a União Europeia, o Banco Central da Europa e o Fundo Monetário Internacional. No fim do mês, termina o prazo para Atenas saldar o empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões de euros com o FMI. Caso a Grécia não pague, poderá sair da zona do euro. A situação grega é complicada, já que, se decidir pagar, ficará sem dinheiro em caixa. Nesta segunda-feira, o Bloco Europeu culpou o governo grego pelo colapso na última rodada de conversas. E aqui no nosso mercado brasileiro, aqui mais preocupações aqui do mercado financeiro com os indicadores da economia, que continuam piorando. O Boletim Focus do Banco Central, que é divulgado todas as segundas-feiras, depois de uma pesquisa feita junto a mais de 100 instituições financeiras, ouvindo a opinião dos analistas, dos economistas sobre os rumos da economia, os indicadores piorando cada vez mais. Mais um aumento na perspectiva de inflação no Boletim Focus dessa segunda-feira, que vai de 8,46 para 8,79. Estamos chegando perto dos 9%. Lembrando que a meta central da inflação aqui, da política econômica adotada desde o início do governo Dilma, é de 4,5%. Nós estamos chegando quase no dobro, portanto, dessa expectativa. Está muito acima daquilo que se previa inicialmente, os indicadores piorando, e isso, claro, leva a uma perspectiva de cada vez juros maiores aqui para tentar conter o consumo e, consequentemente, conter a evolução dos preços. O PIB brasileiro também tem os seus indicadores piorados, pelo menos dentro da expectativa do mercado. A expectativa há uma semana atrás era de 1,3% redondos, agora vai para menos 1,35%, ou seja, recessão mesmo, para valer, os indicadores piorando em termos de expectativas da economia. Taxa Selic aqui, a expectativa está sendo mantida aqui em 14% até o final do ano, embora alguns economistas até acreditem que vá além disso aí, a 14,25, por exemplo, e talvez imediatamente na próxima reunião do Copom, justamente para conter essa evolução do índice inflacionário que não para de crescer. A expectativa do câmbio foi mantida em R$ 3,20. Faz tempo que vai sendo mantida essa expectativa. O mercado ainda está operando abaixo desse nível. E nessa segunda-feira, mercado de câmbio bastante agitado, em função de dois fatores. Lá fora, o dólar subindo em função dos temores com relação a esse calote da dívida grega, que a gente acabou de ver aí, em função de não entendimento nessas negociações que estão sendo feitas entre o governo grego e os seus credores, tanto os credores europeus, do Banco Central Europeu, quanto o FMI. Então, aumenta cada vez mais a ameaça de um calote ou a própria saída da Grécia da zona do euro, o que seria realmente geraria uma turbulência muito grande nos mercados financeiros internacionais. É bom ficar de olho nisso, mas o dólar lá fora então subindo em função disso, porque enfraquece o euro, o dólar se fortalece em relação a essa moeda e também em relação a outras. No nosso mercado brasileiro de câmbio aqui, o dólar operando um pouco na contramão dos mercados internacionais, em queda nesse início de tarde, 0,7% a R$ 3,09. Basicamente na expectativa da reunião do Banco Central americano, do Federal Reserve, que pode ou não aumentar as taxas de juros, ou pelo menos sinalizar alguma possibilidade de retomada do aumento dos juros nos Estados Unidos. Juros que estão na faixa de 0 a 0,25%, ou seja, praticamente nada, desde o início da crise financeira internacional lá em 2008. Portanto, depois dessa fase toda aqui, havia uma expectativa de retomada da economia americana, ela vem sendo retomada muito lentamente. E isso faz com que o Banco Central mantenha essa política de juros praticamente zerados, mas o mercado acreditando que isso tem um momento para acabar. E esse momento pode estar chegando perto, já nesse ano. Portanto, expectativa com relação à possibilidade de um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado flutua em função desses fatores todos aí, da Grécia e também do Banco Central americano, além dos indicadores brasileiros aqui internamente, que também tem influência diretamente no mercado de câmbio. Bom, para começar os nossos indicadores dessa segunda-feira, como é que estão comportando os mercados internacionais e nacionais nesse início de semana? Vamos começar pelo próprio dólar aqui. A gente tem um gráfico aqui para ver como é que está o dólar agora lá na BMF. Queda de 0,5% a 3,09.
abaixo de 3,10, portanto. O mercado operando em baixa nesse início de tarde, segue em baixa, já operou em baixa durante a manhã, segue nesse movimento também nesse início de tarde. Vamos ver agora os nossos outros indicadores aqui dos mercados agrícolas, mercados de commodities aqui, que sinalizam uma tendência para o dia e para a semana. Vamos começar pela soja lá em Chicago. Soja em queda, aliás, a maioria das commodities internacionais em queda nesta segunda-feira, já desde o início da manhã. Segue em queda Chicago lá para a soja, 9,03. Contrato de julho, Paranaguá também em queda, os mercados internos reagindo negativamente em função da queda já na sexta-feira. E o dólar também embaixo também sinaliza para baixo os preços das commodities que são dolarizadas, como é o caso da soja. Vamos ver o milho? Milho em Chicago também em queda, 1,2% agora, para o contrato de julho. Paranaguá também em queda nessa manhã. E a gente agora, até falando em milho, a gente vai conversar um pouquinho com o presidente do sindicato de Dourados, no Mato Grosso, que é o Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, espectadores do canal Terra Viva. Bom, nós estamos falando aqui de mercado agora, falando de milho. A safrinha está com colheita sendo iniciada. Como é que está a situação da safra aí na sua região, aí no sul do Mato Grosso do Sul? Esse ano é um ano de expectativa muito boa em termos de produtividade, né? Acredito que vai ser uma produtividade recorde aqui no sul do estado. É uma safra que correu muito bem em termos de chuva. Agora, essa noite mesmo, tivemos mais uns 22 milímetros de chuva, então não esfriou ainda. Em termos de produtividade, é uma expectativa muito boa. Em termos de mercado, como é que está a situação? Os preços do milho não estão lá essas coisas mais favoráveis, o mercado sendo bastante pressionado lá fora também, com reflexo aqui dentro também, em função do câmbio. A comercialização está andando aí na região, não? Nós tivemos a oportunidade de fazer, quem andou na frente um pouquinho aí, a questão de 90 dias atrás mais ou menos, tivemos a oportunidade de fechar contrato de milho a 20 até R$21. Uhum. Hoje o preço de balcão aqui, na faixa de R$16, o preço disponível, quem tem secador em fazenda, né, quem tem o milho disponível aí na base de R$17,50, e contrato futuro para entregar até agosto aí na base de R$16,50. É um preço baixo, é um preço apertado, né? Dá uma margem muito, muito apertada. Uhum. Em termos de soja, comercialização andando ou não? A soja também foi feito alguns contratos futuros aí, para a safra já do ano que vem, chegou a ter contrato aí a R$60, R$62. Hoje o preço de soja balcão 52, mais ou menos. Disponível 55, 55,50. Uhum. O pessoal vendendo ou não? Foi feito muito contrato aqui para a safra. Aproveitou aqueles momentos de dólar alto, que Chicago estava um pouco mais alto, né? Uhum. Então foi feito muito soja futuro, né? E soja está bem vendida já, a soja desse ano, né? Tem, alguns produtores ainda têm, e eu acredito que estão esperando um momento melhor para acabar de comercializar a safra passada, né? Soja futura, safra nova, que nível tem saído negócios aí? Então, a safra nova tivemos a oportunidade de fazer a R$60, R$61. Essa semana agora girou algo em torno de 58, 59, sabe? Com essa reagidazinha do dólar, bateu aí os 58, 59 de novo. Mas anteriormente tivemos a oportunidade de fazer até R$61. Ok. Bom, a gente está aqui, continua acompanhando o mercado aqui. Eu gostaria de agradecer muito aqui ao Rodrigo Pavel, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Dourados, pela sua participação aqui. Espero que volte mais vezes. Uma boa tarde para você, hein? Boa tarde a todos, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Bom, a gente vai ver na tela aqui, vamos continuar nossos indicadores aqui para ver como é que estão os mercados sinalizando nesse início de tarde aqui de segunda-feira. Vamos ver o café? Café em Nova York. Não, café em Nova York aqui, 131,70, contrato de julho, queda forte, 238 pontos na Bolsa de Nova York, o café arábica. Robusta também operando em alta nessa manhã, mais 0,4%, para o contrato de setembro, 1.740 dólares por tonelada. E aqui no nosso mercado interno, o sul de Minas Gerais, mercado operando em alta a 1,1% acima, a R$ 470 por saca. Boi gordo na BMF em queda, agora 0,6%, a 151, seu contrato de outubro. E Noroeste Paulista estável a R$ 147. Dá tempo de ver mais alguns produtos ainda. Trigo Chicago em queda também, está quase tudo caindo hoje. Aliás, o trigo está puxando a queda dos grãos todos aqui. Queda forte, 2,8%, conforme a gente está vendo, isso já vem desde o início do pregão pela manhã, operando em queda aqui em função de indicadores aqui, principalmente o dólar puxando também para baixo os preços, alta do dólar lá fora puxando para baixo os preços das commodities, entre outros fatores.
Ponta Grossa e Carazinho, nosso mercado interno aqui, estável o preço do trigo nesse início de tarde. Tela do algodão, está aí. Algodão em Nova York com queda de 1,7% a 63 centavos de dólar por libra-peso no contrato de julho. Também em queda. O açúcar em Nova York também em queda, 1,6%, 11,88. O açúcar realmente muito pressionado aqui. São os preços mais baixos dos últimos anos aqui, uma pressão muito forte em função de estoques elevados, pressão de oferta, portanto. Suco de laranja em Nova York seria o nosso próximo item. Queda forte também, 2,6%. Preço de $1,19 por libra-peso, preço baixíssimo. Bom, preço cacau em Nova York em alta, é uma exceção aqui, o cacau em alta em Nova York, 1,2%. Mercado interno estável aqui, a R$ 125 a arroba. Dá tempo de ver o arroz ainda? Arroz aqui, mercado interno, agulhinha em São Paulo em alta, 0,6%. Mercado interno para arroz em casca em Alegrete, 0,2% de alta. Dá uma pequena reação aqui, mas os preços do arroz, na verdade, ao nível do produtor, estão muito baixos. Esse nível aqui, R$ 32,00, não paga a conta. Vamos ver o feijão aqui. O feijão, sim, está com o mercado bastante instável em termos positivos, está reagindo fortemente. Alta forte aqui, a R$ 152,00 a saca aqui, bastante elevado o preço do feijão, portanto, reagindo fortemente aqui ultimamente, em função de fatores de oferta. 5,9% de alta, portanto. E para terminar, o farelo de soja aqui estável a R$ 1.020 a tonelada, lá em Ponta Grossa. Bom, e se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua cidade, é só ligar para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem aí na tela, com o telefone 11-3131-3719 e o e-mail agrimercado@terraviva.com.br. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para conversar sobre clima. Clima que está bastante agitado nesse início de semana, com chuvas fortes em algumas regiões e muito frio em outras. A gente volta em seguida. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. E a gente vai agora avaliar como é que são as condições climáticas que afetam os nossos mercados aqui diariamente. Eu vou começar conversando agora com o Marco Antônio Santos, que é o nosso agrometeorologista parceiro aqui do Terra Viva, consultor da Somar Meteorologia. Marco, boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso programa. Vou começar lá por fora, lá pelos Estados Unidos, lá porque o excesso de chuvas nas zonas produtoras de grãos, de soja, milho, trigo, vinha fazendo com que o mercado reagisse fortemente, diante de uma expectativa de algum prejuízo, ou pelo menos de atraso no plantio. Agora, nessa segunda-feira, no entanto, os mercados estão operando em baixa, ou seja, o fator climático deixou de prevalecer, vai melhorar a situação do clima nos Estados Unidos? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo no Agrimercado, aí, o Jornal do Meio da Tarde. É o seguinte, olha, Silmar, vai ter chuvas agora para os próximos 10 dias em todo o meio oeste americano, só que agora as chuvas diminuem um pouco de intensidade, não teremos aquelas chuvaradas que vimos aí nessas últimas 2 semanas, mas ainda teremos chuvas, tá? Uhum. Não é um... até eu lhe mandei um mapa aí, que se sua produção puder colocar o mapa dos Estados Unidos para os próximos 15 dias, reparem que nós temos chuvas, sim, para todo o meio oeste americano, para os Estados Unidos, para as principais regiões produtoras, mas os volumes totais de chuvas serão relativamente baixos aí, não há volumes tão expressivos. O mapa está na tela, Então, repare aí que você tem realmente chuvas, olha, apenas mais na faixa sul dos Estados Unidos é que os volumes vão ficar um pouco mais expressivos. Mas no meio oeste ainda teremos bons volumes, mas não ao ponto de atrapalhar a finalização do plantio da soja e até atrapalhar ou prejudicar algumas lavouras. Talvez por isso mesmo que o mercado esteja um pouco mais pressionado agora nessa segunda-feira, já que diminui a preocupação com o clima, portanto, que possa afetar a produtividade das lavouras ou até o atraso do plantio. Mas é provável que o que aconteceu já de chuva na semana passada tenha efetivamente atrasado o plantio, e a gente vai ficar sabendo isso depois do fechamento de Chicago dessa segunda-feira, quando saem aqueles dados semanais do USDA sobre o andamento do plantio. Mas, Marco, vamos voltar aqui para o nosso Brasil aqui. Muito frio e chuva aqui, pelo menos no sudeste, muito frio no sul também. Que efeito isso tem ou pode ter nas lavouras em andamento? Vamos começar lá pelo sul.
Olha, Silmar, choveu, né, nesse último final de semana em várias regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje chove no Paraná, está chovendo em vários pontos aqui de São Paulo e também no sul do Mato Grosso do Sul. Essas chuvas estão atrapalhando o andamento da colheita do milho safrinha, da cana e também do café, porque chove também no sul de Minas Gerais agora. Mas serão chuvas passageiras, amanhã o tempo volta a abrir. O grande destaque, Silmar, fica para o frio, como você bem disse. Essa próxima madrugada, de segunda para terça-feira, as temperaturas podem cair bastante no oeste do Paraná, atingindo valores até abaixo de 5 graus. Cascavel, a previsão indica temperaturas de 3 graus para Cascavel nessa próxima madrugada. O mesmo acontece para algumas regiões produtoras de milho safrinha, do sul do Mato Grosso do Sul. Ponta Porã também está prometendo temperaturas aí abaixo dos 4 graus. Não há ainda indicativos de formação de geadas, mas as temperaturas vão ficar bastante baixas e isso pode causar alguma perda, mas muito pontual, bastante localizada aí, devido a esse fator agora de temperaturas extremamente baixas. No caso do trigo aqui, nós temos estádios diferentes lá no Rio Grande do Sul e no Paraná. O Rio Grande do Sul está recém plantando lá. Aparentemente lá não afeta muito o trigo, alguma ocorrência de geada agora. Mas no Paraná já não está um pouco mais vulnerável, é isso? Não, o Paraná está bem mais vulnerável para o trigo do que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que as temperaturas, para causar algum dano significativo no trigo, teria que ficar abaixo de 1 grau. Isso não vai acontecer. Somente em Garapuava, que está dando temperatura aí de 1 grau, mas não abaixo de 1 grau, que aí sim poderia afetar o trigo, tá? Então, assim, para o trigo eu não estou vendo grandes problemas. Alguma ameaça para o café, não? Não, para o café não. As temperaturas... Já em Londrina, no norte do Paraná, a temperatura está dando na casa dos seus 9 graus e aqui para o estado de São Paulo acima de 10. Então não há nenhum risco, nem para a cana-de-açúcar e muito menos para o café, viu, Silmar? Ok. Olha, Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação no programa. Uma boa tarde para você. Até a próxima, hein? Até a próxima, Silmar. Uma boa semana a todos. Obrigado. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos para ver as cotações de mercado físico lá no interior do Brasilzão. A gente volta em seguida. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos ver agora como é que estão as cotações dos nossos principais produtos agrícolas no mercado físico, no interior do Brasil. Vamos começar pela soja. Soja em queda em praticamente todas as praças de negociação do interior do Brasil. Lá. Paranaguá, menos 7%, 0,7%, Passo Fundo, 0,8%, Cascavel, com queda mais forte, 2,4%, Rondonópolis, menos 0,9%, Sorriso também, menos 0,9%. Isso é reflexo da queda de Chicago de segunda e também agora de sexta e também agora de segunda-feira, além da queda do câmbio também, que continua nesta segunda-feira. Soja em Rio Verde também em queda, 0,9%, Dourados lá, Mato Grosso do Sul, 0,9%, Uberlândia estável, Barreiras 0,9%, Balsas lá no sul do Maranhão, R$ 57,09. Lembrando que isso é o mercado de lotes, mercado de atacado, digamos assim, e não necessariamente no posto lá na lavoura do produtor. Portanto, tem mais na cidade de comercialização, na praça de referência, onde tem comerciantes e indústrias recebendo soja, que é o caso dessas praças aí. Milho lá em Paranaguá, em queda agora pela manhã, as demais praças estáveis aqui, sem grandes oscilações. O milho aqui, embora tenha agora pela frente uma pressão de oferta grande, à medida que começa a colheita da safrinha. Já começou, está começando, está bem no início ainda. A tendência é ter uma pressão maior daqui para frente, a depender, claro, dos mercados internacionais também, que pode realmente afetar um pouco mais os preços do milho, por enquanto estáveis. Nas próximas praças aí também, vamos ver Rio Verde aí, mesma coisa, R$ 20 na Rio Verde. Todas as praças operando com estabilidade nessa segunda-feira, início de tarde, aqui no nosso meio do dia. Vamos ver o café. Café sul de Minas Gerais em alta, 1,1% a R$ 470. Cerrado Mineiro, 475, mais 1%. Zona da Mata, tipo 7, operando em alta também. Mercado do Conilon, lá em Vitória, estável, a R$ 295 por saca de 60 quilos. Boi gordo lá no Noroeste Paulista, Mercado da Avesso, 147, estável. Mercado do boi está praticamente todo ele estável nessa segunda-feira aqui, sem grandes oscilações. Vamos ver as outras praças aqui. Trigo mineiro também a mesma coisa, e lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, preço em quilo vivo, R$ 5,00, estável também. R$ 5,00 equivale a R$ 150 a arroba, R$ 5,00 por quilo.
Próximo produto aqui é o Mercado Futuro. Vamos ver aqui o Mercado Futuro, o gráfico aqui, está na mão. Mercado de bolsas aqui, vamos ver as bolsas internacionais como é que estão nesse início de tarde. Começar pela soja lá em Chicago. Soja segue em baixa, está tudo no vermelho aqui, sem grandes mudanças em relação ao que a gente viu pela manhã. O preço operando em queda aqui, são uma série de fatores. Um deles é a tendência melhora do clima para essa semana, depois de uma semana com muita chuva nas zonas produtoras dos Estados Unidos. O dólar forte lá fora também está pesando sobre os preços da soja e de outras commodities. Preço do milho. Milho também em queda, mesma questão da soja, expectativa de melhora do clima, aprontamento do plantio da nova safra dos Estados Unidos, portanto segue operando em baixa nessa segunda-feira. Vamos ver o boi. Perdão, café antes disso, o café lá em Nova York operando em queda forte, 445 pontos agora, o último preço 127 centavos de dólar por libra-peso, ou $1,27, queda forte, portanto quase generalizada lá do café lá fora. Vamos ver a cotação do boi na BMF, o gráfico do boi aqui, fica mais claro aqui para a gente acompanhar, queda de 0,3%, deu uma pequena suavizada na queda, que estava mais forte inicialmente, 0,5%, agora 0,3 a R$ 151 a arroba para o contrato futuro para entrega em outubro. É isso aí, e o agromercado termina aqui com imagens de Chicago, lá onde se situa a Bolsa de Chicago, que a gente acompanha aqui diariamente no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A gente volta amanhã, terça-feira, pontualmente à 1 da tarde. Até lá.